dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história de nossas Alices aqui no nosso mundo gringo. E hoje um vídeo muito bom pra vocês. É uma história, cara, que sinceramente, pega o Rivotril que vocês vão ficar com raiva, sério. Vocês vão ficar com raiva. Eu tenho gostado muito, assim, sabe? Eu tenho aprendido muito com as histórias de vocês. Vocês falando que aprendem muito comigo. Mas eu acho que o melhor desse canal é essa troca de experiência, né? Tudo que alguém já viveu, gente, a gente nunca deve menosprezar, sabe? Ai, que a pessoa foi burra, que a pessoa não viu, que a pessoa não isso, que a pessoa naquilo. Mas eu acho que cada vivência que a gente tem na nossa vida é uma forma de experiência e a gente deve usar aquilo para crescer. Então eu recebo muitas cartinhas, gente, muita gente falando, Dani, você não gravou minha história ainda e tal. Olha, só dessa semana, gente, de histórias que eu recebi. Mas, eu gravo. Agora, eu sempre peço a vocês para escrever a história, assim, com início, meio e fim. Tem muitas histórias que às vezes fica sem sentido, então eu não posso inventar também, sabe? Eu recebo histórias às vezes sem final, e eu não posso contar aqui uma história sem final. O que mais as meninas querem saber é o final da história. Então às vezes, né, o pessoal fala, Dani, você não gravou minha história ainda, tal, o que aconteceu. Pode ser por um desses motivos, tá bom? Mas agradeço muito a todo mundo que escreve, continue mandando, daniresponde@hotmail.co.k. Você pode ter sua história aqui lida pela gente o mais breve possível. Agradeço muito a vocês que me fazem companhia aqui todos os dias e bem-vindo aos novos inscritos. Se você está chegando agora no canal, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente todas as histórias que a gente já contou aqui no canal. Temos também o nosso grupo Mundo Gringo Oficial lá no Facebook, somente para mulheres. E meu Instagram, @Dani Delano, se você quiser ver meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. E também, gente, o nosso e-mail, né, aqui embaixo para você mandar a sua história. Então vamos lá, a história de hoje. Que sim, gente, o título é esse mesmo, Meu Passaporte para o Inferno. Oi, Dani, me chamo Alice, conheci o seu canal através de uma indicação do YouTube. Isso é muito importante falar também, para vocês já deixarem o joinha agora, já deixa aí no começo do vídeo, que eu sei que você vai gostar, deixe o seu joinha, deixe seu comentário, o YouTube entende que vocês estão gostando do canal, do conteúdo, e ele manda para mais pessoas, e mais pessoas mandam as histórias pra gente também. Bom, deixa eu botar meu óculos, né? Dani, assisti quase todas as histórias. Falta pouco para eu terminar. Estou maratonando. Hoje resolvi contar a minha história, a mais marcante da minha vida, e que deixou um ódio profundo em mim, que até hoje, depois de tantos anos, eu não consigo me perdoar. Bom, era o ano de 2009, mais precisamente final de 2009. Eu morava numa cidadezinha do interior da Bahia. Final do ano, minha avó resolveu se mudar para um sítio que ela tinha. Esse sítio era praticamente no meio do mato. Eu fui criada com a minha avó materna, mas eu sempre tive contato com a minha mãe. Para você ter uma noção, nem TV funcionava nesse sítio, mas tudo bem. Já tínhamos morado lá outras vezes e eu estava acostumada. Só que dessa vez eu não queria ir. Eu estava com 15 anos e tinha amigos, escola e tudo mais. Eu não queria deixar tudo isso para trás para morar no meio do mato. Então eu decidi ficar morando com uma tia. Só que não deu certo, nem minha mãe gostou. Então minha mãe acabou me levando à força para morar com a minha avó no sítio. Porque, segundo ela, ninguém cuidaria melhor de mim do que a minha avó. E Dani, no fundo, a minha mãe tinha razão. Bom, como eu sempre fui muito obediente, eu fui, mesmo sem querer. Chegando lá, no mesmo dia, algumas amigas de infância começaram a me falar de um certo primo que elas tinham e que estava solteiro. Logo eu quis conhecer o primo. Eu era uma adolescente doida para namorar. E já que eu estava no meio do mato e não tinha nada para fazer, nada melhor do que namorar, né? Olha o pensamento. Um detalhe que eu esqueci de mencionar.
Eu fui criada na igreja. Eu sempre fui muito temente a Deus. Eu era praticante e fazia de tudo na obra, inclusive limpar a igreja junto com a minha avó. Então eu dei um jeito de mandar um recado para esse primo pelo irmão dele, que justo na hora que minhas amigas estavam falando dele, o irmão passou. Então eu queria mandar um recadinho para conhecer o tal cara. Bom, Dani, eu não sabia que ali eu estava dando o primeiro passo para um abismo. Eu escrevi um bilhete falando que tinham me falado dele e que eu adoraria conhecê-lo. Se ele pudesse vir até mim à noite, eu estaria na calçada da igreja com minhas amigas. A calçada da igreja, gente, era um ponto de encontro porque ficava bem no meio do sítio e todo mundo conhecia. Então tá. E não é que ele veio? Nos conhecemos, conversamos, fizemos amizade. Então eu já fui logo falando pra ele que a gente não poderia namorar porque ele não era crente e minha avó só permitiria que eu namorasse alguém que fosse crente. Ele não pensou duas vezes e foi logo falando que então ele iria se converter para namorar comigo. Pronto, ali eu já estava adorando morar no meio do mato. Bom, ele virou crente, começamos a namorar. Eu estava radiante. Eu era uma menina muito inocente. Eu estava namorando pela primeira vez na vida. Comecei a me apaixonar loucamente por ele. E detalhe, ele não tinha nada demais. Ele não era carinhoso. Ela falou que não tinha qualidades assim, né? Hoje ela vê, né? Isso. Mas eu era burra e fiquei louca por ele. Logo minha avó viu que o nosso namoro estava indo longe demais. Eu tinha 15 anos e ele 22. E minha avó tinha medo de eu engravidar dele mesmo eu sendo virgem na época. Então com 6 meses de namoro nós noivamos e com mais 6 meses nos casamos. Eu tinha 16 anos. Como eu sou filha única da minha mãe me deu um casamento de princesa. Foi tudo muito lindo, perfeito. Mas ali eu estava assinando meu passaporte para o inferno. Eu achei que ia ser muito feliz, até porque eu amava ele. E mesmo que eu tivesse percebido que ele não prestava, eu ia casar mesmo assim, porque eu estava cega. Eu me lembro que no namoro, quando a gente brigava, ele gritava comigo. Ele era muito, muito ciumento, mas eu achava aquilo super normal. Então casamos. Logo de cara fomos morar na casa dos pais dele, porque ele trabalhava, mas ele deixou bem claro que ele jamais sairia de perto da casa dos pais. Que ele iria construir a nossa casa ali no mesmo quintal. Então, era fora de cogitação a gente pagar um aluguel. Mas eu estava cega de amor e eu aceitava tudo. Eu achava tudo aquilo lindo. No dia seguinte do casamento, nós não tivemos lua de mel. Eu nem sabia que tinha que ter lua de mel, de tão inocente que eu era. Amanheceu o dia e eu tive um choque de realidade. Eu tive uma crise de choro. Eu queria voltar para casa. Na verdade, eu achava que aquilo era um aviso. Eu não conseguia conversar e nem sair do quarto. Eu só chorava. A festa foi na casa dos pais dele. Tinha um quintal enorme ao ar livre. E no outro dia as pessoas iam chegando para retirar a decoração, as mesas, as cadeiras. Chegavam alguns presentes e eu lá no quarto aos prantos. Até aí tudo bem, ele sempre foi atencioso, me consolou. Mesmo com saudades de casa, eu tive a certeza que era aquilo que eu queria. Eu não podia viver sem ele. Ai meu Deus, 16 anos eu não podia viver sem ele, gente. Até ele começar a se revelar. Depois de 3 meses de casamento, ele começou a me proibir de ir na casa da minha avó. Eu não podia sair, a não ser que fosse acompanhada por alguém da família dele. Eu não podia estudar. Ele parou de me dar o básico que toda mulher precisa, como desodorante, creme de cabelo, shampoo, essas coisas. Logo ele estava me pressando contra a parede, me empurrando, me xingando de tudo quanto é nome. Dizia que eu era uma vadia, que ele tinha casado comigo, mas eu era uma perdida. E Dani, ele sabia que eu tinha casado virgem. E não demorou muito para ele começar a me bater e tirar sangue de mim. Vivíamos na casa dos pais dele
E a mãe dele via tudo e não fazia nada. Aliás, ela dava razão, dizia que eu tinha que apanhar mesmo. Eu implorava para ele me deixar na casa da minha avó, mas ele não deixava. Às vezes ele dizia que ia me levar, eu me arrumava, e quando eu dizia que estava pronta, ele falava que não ia mais, e eu ficava chorando. Muitas vezes eu ia escondido, mas quando eu voltava, a briga e a surra era bem pior. Mas mesmo assim eu não tinha coragem de largar dele, pois eu achava que ele ia mudar. Até que um dia eu fui embora. Fiquei uma semana na casa da minha tia e ele foi atrás de mim, chorando. E adivinha o que eu fiz? Voltei, né? Acreditei que ele ia mudar. Mas com uma semana começou tudo de novo. Até que finalmente construímos nossa casa. Ali eu pensei, agora eu vou ser feliz. Engano meu. Se ele já era agressivo, ele ficou pior ainda. Só que eu já estava cansada de apanhar. Agora eu estava na minha casa. Eu podia quebrar tudo que eu quisesse. E assim foi. Nós brigávamos igual dois homens. Eu pegava faca, garfo, vassoura, tudo que tinha na minha frente para brigar com ele. Eu quebrava tudo sem dó. Ele era agressivo, me humilhava com palavras, me maltratava. Não me dava nada além de comida. Até que eu entrei em depressão. Engordei muito, cheguei a pesar 80 quilos e eu tenho 1,50 m. Nessa época ele estava impossível. Nós ainda morávamos no sítio, no meio do mato. À noite ele saía de casa, ele fechava a porta e desligava, gente, a energia pelo lado de fora e me deixava no escuro. Eu chorava, gritava, implorava para ele acender. Minha depressão era tão forte que eu não tomava nem água porque eu tinha medo de morrer engasgada. Eu não dava descarga no banheiro porque eu tinha medo de descer pelo buraco do vaso. Vocês já imaginaram isso? Mas mesmo assim, ele fazia questão de piorar a minha situação. Sem contar as vezes que ele se escondia no meio do mato para me fazer medo. Às vezes eu criava coragem e saía correndo no meio do escuro. E ele ia no meio do mato e pulava em cima de mim. O susto era muito grande, parecia que minha alma ia sair do corpo. Mas ele se divertia, ria daquilo como se fosse uma piada. Até que separei dele mais uma vez. Adivinhe? Ele foi me buscar e eu voltei. Tem horas quando eu penso nisso que eu tenho vontade de dar um tapa na minha cara, por tanta burrice. Eu era completamente dependente dele emocionalmente. Eu não conseguia me desprender. Eu não sabia viver sem ele. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim, principalmente porque eu era da igreja. E eu morava no interior, onde todo mundo se conhecia. Ele falava que se eu largasse ele, eu nunca mais ia me casar de novo, porque eu era feia, gorda e mal feita. Que ele não sabe onde ele estava com a cabeça o dia que ele casou comigo. Ele xingava minha família, minha mãe, minha avó. Aí eu me descontrolava, ficava fora de mim. Eu quebrava tudo, porque eu não podia bater nele também. Aí ele me batia, tirava sangue e depois ele queria fazer sexo comigo e me machucava e me tratava como se eu fosse de ferro. Me usava de qualquer jeito, sem pena, sem carinho, apenas para satisfazer os desejos dele. Não acredito. Não acredito. Preciso falar que o caminhãozinho passou, né? Bom, eu não entendi o porquê de tudo aquilo. Eu me perguntava onde eu tinha errado. Porque ele não era mais o homem carinhoso de quando a gente namorou. Eu me culpava por ter feito ele mudar tanto. Mesmo com tudo isso, eu cuidava dele. Eu era uma boa esposa. Eu fazia tudo para agradá-lo. Até calçar as meias e os sapatos no pé dele. Ai, amiga, seu erro estava aí, tá? Eu queria que ele reconhecesse meu valor. Eu tinha esperança que um dia ele fosse mudar. Até minha avó começar a me aconselhar a ir embora. Ela abriu meus olhos, me fez enxergar o que eu não estava vendo. Então eu comecei a desconfiar que ele me traía. Eu não sei porque eu nem tinha pensado nisso antes.
Até então, mesmo com tantos maus tratos, eu achava que ele era um homem fiel. Mas não quis procurar para saber. Eu não quis investigar, eu já estava farta. Eu já tinha se passado 2 anos. Eu estava com 18 anos, mas eu tinha cara de 30, de tão acabada. Foi aí que segui o conselho da minha avó. Deu ir embora para São Paulo. Minha mãe estava morando lá. E eu deveria ir para São Paulo. Ela era do interior da Bahia, tá, gente? Minha avó começou a colocar na minha cabeça que aquilo seria o melhor para mim, que eu era uma jovem, que eu poderia ainda mudar de vida. E assim eu fiz. Um dia de segunda-feira, me lembro como se fosse hoje. Ele saiu do trabalho cedo, eu me levantei, coloquei minhas roupas numa sacola de supermercado, porque nem bolsa eu tinha. Peguei uma carona e fui para casa de uma tia. Lá contei tudo para minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe não pensou 2 vezes e mandou o dinheiro da passagem e eu fui embora, sem pensar. E sem dar chance que ele fosse atrás de mim mais uma vez, porque eu sabia que se ele fosse eu voltaria. Bom, lembra a desconfiança que ele me traía? Pois é, ele tinha um caso com a minha melhor amiga, uma da época da escola, quando a gente estudava junto. Ela dizia que me admirava, que eu era inspiração para ela, dizia que um dia ela ia se casar igual a mim. E no final das contas ela tinha um caso com meu marido, desde a época que a gente namorava. Eu achando que ela era minha amiga. Lembrando que enquanto eu esperava minha mãe mandar o dinheiro da passagem para eu ir embora, ela ficou lá na casa da tia, ela tentava evitar contato com ele, né? Bom, fazia uma semana que eu tinha me separado dele, tá? Eu soube que ele colocou ela, a menina, dentro de casa. Eles estavam juntos e ela desfrutando de tudo que eu deixei para trás. Eu quis morrer de raiva, mas foi bom, porque no final foi o que eu precisava para ter coragem para realmente ir embora. Me lembro que eu orava todos os dias a Deus pedindo para Deus mudar meu destino. Eu tinha medo de tudo o que estava por vir, mas Deus foi poderoso na minha vida e não me desamparou. Ele cuidou de cada detalhe. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus. Apesar do sofrimento, a recompensa vem, tanto para o bem quanto para o mal. Enfim, cheguei em São Paulo, minha mãe me buscou no aeroporto e, para vocês terem uma ideia como eu estava, ela passou por mim 2 vezes e não me reconheceu. Eu estava acabada, feia. Minha mãe nem acreditava que era eu. Na verdade, nem eu me reconhecia. Mas que bom que eu tinha ido. Eu tive a chance de refazer minha vida. Eu agarrei aquela chance com tudo. Fui trabalhar, cuidei de mim, coloquei uma pedra no meu passado. Depois de alguns anos que eu estava morando em São Paulo, conheci meu atual esposo. Um homem íntegro, honesto, trabalhador, carinhoso. Ele sarou minhas feridas, cuidou de mim, me amou como ninguém. Jamais me amaria. Como ninguém jamais me amaria. Ele foi a luz que eu encontrei no fundo do poço. Hoje eu tenho 27 anos, estou casada há 6. Estou grávida da minha primeira filha. Estamos radiantes, vivendo o melhor momento das nossas vidas. Temos uma vida estruturada, um casamento abençoado. Eu sou mais que feliz. Atualmente voltamos a morar na Bahia. Sim, moramos em Salvador. Detalhe, meu esposo também é daqui. Até nisso Deus caprichou. Minha avó continua morando no mesmo sítio. Sempre que posso, uma vez por mês, vou visitá-la. Eu e meu esposo. Verão, mas é difícil gravar no verão. É criança gritando na rua, é esse pessoal cortando grama, é não sei o que. Complicado. Eu não gosto de gravar à noite porque à noite eu sou acostumada a dormir cedo, eu fico muito cansada. Mas vamos lá. Aí ela disse, né, que ela passa de vez em quando em frente à casa que ela morou com ele, onde ele mora até hoje com a minha melhor amiga, com a ex-melhor amiga lá. A vida dele parece que parou no tempo, Dani. Ele mora no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar, e se antes a gorda era eu, agora o gordo é ele. Ele está obeso. Desde que separei dele, eu nunca mais tinha visto. Mesmo sempre indo visitar minha avó e passando em frente à casa dele. Mas as notícias correm.
Quando eu encontro alguém que conhece nossa história, as pessoas fazem questão de me contar tudo que ele tem passado. A tal da amiga e mulher dele, que ele fez, né, diz que ele fez tudo que ele fazia comigo. Óbvio, né, gente? Ela trai ele com o próprio pai dele, que é um velho tarado. Os amigos dele todos já ficaram com ela. Inclusive a mãe dele, que mora ao lado, já pegou ela na cama com outro homem. E mesmo assim, ele não larga dela. Amiga, ele tá tendo o que ele merece, né? Que bom. Outro dia, eu estava com meu esposo e cruzei com a mãe dele. Ela veio me contar tudo que ele tem passado. Me pediu perdão por tudo de ruim que ele fez comigo e ela também. Mas na verdade, Dani, eu não consigo perdoar. Por mais que eu tente, sabe, é mais forte que eu. Tudo que ele está passando, ele já tá fazendo ele pagar tudo que ele me fez. Por mais feliz que eu esteja, nada vai apagar da minha memória todo o sofrimento que eu passei. E como o povo fala, Deus sabe, né, de cada coisa. O que se faz aqui, se paga aqui. Hoje eu sou muito feliz para me preocupar em perdoar quem não merece. Cada um que carregue sua cruz. Dani, muito obrigada pelo carinho. Espero ver minha história contada por vocês. Um beijo para todas. Um beijo, Alice. Adoramos a sua história. É aquela história típica de um relacionamento abusivo, né? Mas assim, o que a gente faz aqui, a gente paga aqui mesmo, gente. Não espere você que você vai fazer o mal e colher o bem, porque não vai. Então, muito cuidado com tudo que você faz pro próximo, né? Muitas atitudes que você tem com outras pessoas, porque quanto mais mal você faz para alguém, mais mal volta para sua vida. Isso é certo. Bom, eu acho que você era uma menina, né? E aquela coisa, mora lá, igual você falou, no meio do mato, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha diversão, não tinha outras coisas para ocupar seu tempo, não tinha escola para você estudar. E a saída ali era namorar, né? E você se casa ali com 16 anos, uma criança, né, que não tá preparada para isso. Mas essa é uma questão, gente, que eu acho que ainda pecam muito, sabe? Igual você falou, minha avó achava que eu ia ficar grávida, eu tinha 16 anos, porque eu era da igreja, e às vezes, por causa de algo que as pessoas pensam, acreditam, sei lá, acaba empurrando você pra uma coisa que você não tá nem preparada. Tipo, você era uma criança, 16 anos, você estava lá preparada para casar, e cara, tudo bem, você era da igreja, mas te ensina então a prevenir uma gravidez. Porque hoje as meninas com 15, 16, 17 anos, elas têm uma vida sexual ativa, né? É comum hoje em dia, a gente não pode tapar. Que eu ache certo, não, eu acho que tudo tem tempo, sabe? Eu acho que tudo você tem o tempo certo para começar, você não precisa colocar a carroça na frente dos bois. Mas já que acontece, que... Então, ensine a sua filha a tomar remédio, a se prevenir, né? Que não é só gravidez, temos doenças aí também. As pessoas esquecem disso. Elas acham que, toma pílula se prevenir de gravidez. Não, querido, usa camisinha também, porque tem AIDS, tem sífilis, tem gonorreia. Então, eu acho assim, a educação sexual, ela é muito pouco falada de pais para os jovens, né? A única coisa que os pais ficam com medo é da pessoa engravidar. Eu tenho medo da pessoa da minha filha pegar uma AIDS, né? Pegar uma doença que vai transformar a vida dela. Claro, e engravidar também, óbvio, porque eu acho que uma menina de 16 anos, ela tem todo um futuro pela frente. Então eu acho que é aí que erram, né? Mas aí entra a religião, que entra isso, eu não vou entrar nesse quesito. Bom, ele, da hora que você fala, você acaba de conhecer ele, que você fala assim, eu não vou namorar porque você não é crente, ele já fala que vai mudar de religião, já é um sinal ali, né? Que ele não... Peraí, mas você vai mudar de religião o quê? Pra se dizer evangélico e casar comigo? É a mesma coisa uma mulher aqui falar que ela vai se tornar, sei lá, muçulmana, porque ela acabou de conhecer um cara e ela quer ir pra religião dele, sendo que ela nem sabe, né, os preceitos ali da religião.
ela de repente é uma religião que ela nem acredita, que ela não sabe nem o que está acontecendo. Então assim, é a mesma coisa, né? Aí você falou assim que você... ele não era carinhoso, que ele não te tratava assim bem, não tinha nada demais pra você ser loucamente louca por ele. Mas eu acho que ali foi mais falta de opção, né? Você botou na sua cabeça que você estava ali no meio do mato, que você não tinha nada pra fazer, que o melhor pra sua vida ali naquele momento era ter alguém pra você namorar, e por falta de opção você acaba ficando com esse cara e colocando ali de repente todas as suas expectativas em cima dele, tá? Você tinha 15 anos, ele tinha 22, né? E você fala, com 6 meses de namoro a gente noivou e com mais 6 meses casamos, eu tinha 16 anos, porque a sua avó achava lá que você podia engravidar, mesmo que você fosse virgem. Ok. Bom, aí vocês vão morar na casa do pai dele, dos pais dele, que eu já acho um tiro no pé, já falei isso pra vocês, né? Quem casa, quer casa, né? Mas ok, vocês vão morar ali na casa dos pais dele. Ele já fala que vai construir no quintal dos pais dele. E pelo que você fala, ele tá lá até hoje, né? Bom, já tá tudo errado. Aí ele começa os abusos. Não te dá o básico, já que você não trabalhava, né? Não te dá o básico ali pra sua higiene pessoal. Não deixa você... A primeira coisa que ele faz é te afastar da sua família. Gente, o abusador, a primeira coisa que ele vai fazer é te afastar dos seus amigos e da sua família. Então, se você tá aí me assistindo e hoje você tem um namorado, um marido, sei lá que diabo que pode ser, que comece a falar, não quero você andando com essa pessoa, ai, não vá na casa da sua família, não faça isso... Já liga o seu sinal de alerta, mulher. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é querer te afastar de todo mundo. Que os abusos vão ficar muito mais fáceis, né? Ele não vai abusar de repente de uma menina, vai também, tá? Mas tipo assim, é muito mais difícil ele abusar, talvez, se você tem uma proximidade grande com seus pais, né? Você tem uma série de amigos que vão estar ali para abrir seus olhos. Não, ele prefere controlar a sua vida ali você sozinha. Então o que ele vai fazer é tentar te afastar de todos eles. Bom, aí, sabe que eu fico chocada? É quando você falou que vocês viviam na casa da mãe dele, que a mãe dele via as surras que ele te dava e que ela falava, bem feito, você merece. Gente, uma mãe dessa só podia criar um filho desse, né? E eu, assim, pensando, você não colocou aqui, acredito que ela seja tratada da mesma forma. Acredito que ela seja uma mulher, talvez, que foi muito abusada também, física e violentamente. Porque não é possível, né? Que diabo de mãe que dá um conselho desse? Não, você tá apanhando porque você merece. Seu filho tá ali fazendo uma mulher sofrer violência física, psicológica, e a mãe tá achando bonito? Não, essa mãe é tão culpada quanto esse filho, tá? Bom, você fala que várias vezes você tentou se separar, você não tinha coragem de largar, você achava que ele ia mudar. Isso é clássico em casos de abuso, né, gente? Você cria uma dependência emocional tão grande por aquele cara, porque ele já te afastou de todo mundo, então ele ali é o pilar da sua vida, seu alicerce, assim. Você tá ali com aquela pessoa, é a única pessoa que você enxerga, é a única pessoa que realmente, né, faz sentido ali na sua vida. Então você quer acreditar que aquela pessoa vai mudar. Você sabe que ele não vai mudar, mas você quer acreditar que aquela pessoa vai mudar. E claro, né, separa, volta, típico também, porque o cara vai lá, chora, promete, nossa, eu vou mudar, vou voltar a ser o que eu era antes. E com uma semana não muda e você continua nesse vínculo. E foi muito bom quando você realmente resolve sair de casa e tenta não ter contato com ele, vai pra casa da sua tia, longe e tal. Por quê? Porque isso, gente, eu acho que os primeiros dias são assim, são muito importantes para as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, e quando elas realmente querem sair disso,
Porque a gente já sabe todo o histórico, né? Que o cara vai correr atrás, vai chorar e você vai acabar voltando. Então, se você quer realmente sair fora disso, vá para um lugar e tente não ter nem contato com esse cara, que ele não possa nem chegar perto de você, para que você não acredite novamente nas coisas que ele vai te falar, tá? Agora imagina, esse cara fez uma violência, gente, com você aqui, além de você falar que vocês brigavam igual dois homens, com faca, com vassoura, quebrando... Gente, imagina que inferno você viver com uma pessoa que você briga igual brigaria com um homem dentro de casa. Que diabo de vida é essa que vocês querem ter, né? Eu sei que não é a vida que você quer ter, mas muitas mulheres têm e acham, já tá até acostumada, elas nem saem de casa, elas ficam esperando, sei lá, o milagre acontecer, que não vai acontecer. Porque enquanto você não tomar uma atitude, querida, o universo não vai tomar uma atitude por você, né? Então assim, que diabo, como é que mora, como é que vive com uma pessoa dentro de uma casa que você fala que vocês brigavam igual dois homens? Eu não tô aqui te criticando, eu tô falando como que consegue, sabe? Eu lembro que no meu mundo gringo lá, a primeira surra que eu levei foi quando eu saí de casa. O primeiro tapa que ele me deu foi o primeiro e último. Porque como que eu viveria com medo desse? Eu já vivia com medo dos abusos psicológicos, né? Agora, o dia que me pegou e me bateu, imagina, como é que eu vou viver sabendo que eu posso estar ali e ser espancada? Nem meu pai que encostou a mão em mim. Vai ser um diabo de um homem desse que vai encostar a mão em mim? Agora, os abusos psicológicos que ele fez com você, amiga, tô chocada de te deixar no escuro, te dar susto no meio do mato, sabe? Nossa, olha, você dê graças a Deus que isso aí você foi forte. Apesar de você estar em depressão na época, você foi forte. Porque isso poderia ter desencadeado, infelizmente, uma tragédia, coisas bem piores, sabe? Bom, você fala que ele fazia sexo, te machucava. Eu acho que você quis dizer aqui que ele te estuprava, né? Porque é o que parece, sabe? Você falou que ele te pegava de qualquer maneira, sem pena, pra satisfazer ele, né? Então, não preciso nem explicar pra vocês essa parte. Olha, eu acho que quando você foi para São Paulo, que você vai viver com a sua mãe, foi seu renascimento, né? Ressurgiu ali. Que bom que a sua mãe te ajudou na época, ficou do seu lado, sua avó também. E você pôde refazer sua vida. Igual você falou, você tinha 18 anos na época. E, gente, o que eu digo é o seguinte, você pode ter 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78. Toda hora é hora pra você refazer sua vida, sabe? Não é só porque você tem 18, né, e tem uma vida inteira pela frente. Mas que bom que ela conseguiu fazer isso, né, logo que começaram esses abusos mais graves. Mas se você tá aí passando por isso hoje, Dani, porque eu recebo muitas mensagens assim, Dani, mas eu já tenho 48 anos, né? Fia! 48 anos são os novos 40, os novos 35. Você tem muita vida pela frente ainda, você tem muita coisa pra viver. Não se entreguem por causa de idade, achando que, porque, né? Eu acho que muitas mulheres também acabam se acomodando. E eu sei que não é fácil recomeçar, porque eu recomecei várias vezes e nenhuma delas foi fácil. Ninguém aqui tá falando que é fácil. Só que eu acho que se você vive num casamento desse, igual a nossa amiga Alicia que viveu, de torturas físicas, psicológicas, eu acho que você pode sim conseguir sua paz, igual a Alice casou novamente, com um homem íntegro, né? Já tá 6 anos com ele, ela tá grávida da primeira filha, tem uma vida estruturada. Então, assim, tem muito homem que não presta? Tem muito homem que não presta. Mas tem muito homem que ainda vale a pena. Tem muitas pessoas de índole, de caráter, que ainda vale a pena você se aproximar. A gente não pode generalizar, né? Todos os homens. Então, se você realmente está passando por isso, fia, mãos à luta. Mãos à luta. Vamos à luta, né?
Vamos à luta, vamos ser felizes, que é isso que importa nessa vida. E Alice, muito feliz por saber que você teve coragem de deixar tudo isso e seguir sua vida e procurar o que realmente era o melhor para você. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, gente!